Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. E neste momento nós convidamos para que elevemos nosso pensamento a Deus, a equipe espiritual que rege, que nos auxilia na caminhada, assim como pedimos também que a egrégora de Bezerra de Menezes e todos os seus trabalhadores, enfermeiros, médicos, possam estar conosco neste trabalho que estamos todos imbuídos e comprometidos, sempre com o olhar no outro, naquele a quem amamos. E isso faz com que tenhamos, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, vai nos trazendo pouco a pouco este mandamento maior. Fazermos aos outros o que queríamos que os outros fizessem para nós. E é assim que vamos então abrindo os trabalhos do dia de hoje, na mais perfeita paz espiritual. Que assim seja. Queridos irmãos, eu sou uma trabalhadora da casa, meu nome é Fátima Bonamigo, e hoje, com especial alegria, estamos aqui trazendo uma boa nova. Esta boa nova, ela vem através do Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ele vem trazendo, como na maior parte das obras do nosso Chico, peregrinos da evolução, que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e nos aprimorarmos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados. Ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, leitor amigo, que em nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha da necessidade e confiança, diante do primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso de servidor reconhecido, como sendo o livro da esperança. Este livro, meus irmãos, ele nos traz nos seus mais mínimos capítulos, uma reflexão, e todas apropriadas, como se nós pudéssemos ir abrindo de forma aleatória, depois de lermos como um todo, por completo, porque sempre nos traz uma reflexão. Nós, especialmente hoje, nós vamos falar do capítulo 42, que é Nas Sendas do Mundo, do livro
esperança pelo Espírito Emmanuel. Entre aspas, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Continuando, meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 e 10. Sabemos que Deus nos auxilia sempre, nos permitindo possuir bens, para que aprendamos também a auxiliar as outras. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias, de convenções, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo que insignificante e despercebido, daquele que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente, meus irmãos, repetimos frases santificadas, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante ou aquilo que acabamos de ler nos atribui. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, não é tão somente um sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Sabemos todos que um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites será nos confiscada. Entretanto, meus irmãos, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria. Tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabes, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos
mas somente possuímos o que damos. E aí vem a reflexão sobre a caridade. Como vamos tratar nos dias de hoje a caridade? Com tantos impedimentos, quando precisamos muitas vezes ficarmos em nossos lares com dificuldades para sair, a fim de nos autoproteger e proteger o outro. Tudo faz parte desta questão consciencial. E a caridade moral, que é aquela que nós podemos fornecer, dar de nós mesmos, muitas vezes seja a prece, um bom pensamento, um bom olhar, um bom sentimento, um momento em que possamos parar, meditar, abstrair tudo aquilo que nos preocupa, confiando, buscando na fé aquilo que nós temos de mais caro, de mais valioso, a fé em Deus. A fé que tudo passa, que tudo vai se transformando quando temos um olhar contemplativo para o bom, para o belo e para o divino. Quando nós temos esta consciência de que podemos trabalhar o tempo inteiro em benefício dos nossos irmãos, dos nossos familiares, daqueles a quem tanto rogamos a Deus proteção, aos nossos amigos, amigos esses que muitas vezes estão no lugar de um bom irmão. Um bom irmão, muitas vezes, inclusive consanguíneo. E ele pode nos perguntar: o que fazes? E nós, nesta reflexão, neste momento ímpar, podemos dizer: eu faço aquilo que penso Jesus faria em meu lugar. Quando este irmão, companheiro, esse amigo, chega a mim, que eu o deixe falar, desabafar, que eu tenha uma escuta sem julgamentos, sem preconceituar, sem trazer o certo, o errado, o pode, não deve, quem sabe. Isso tudo são julgamentos. Enquanto, meus irmãos, nós estamos ouvindo com atenção, com um olhar cuidadoso, para não transmitirmos através destas janelas que também falam os julgamentos, que a gente possa emanar compreensão, amor, simpatia,
dia. E ele estará fazendo a leitura que nós estamos 100% com eles. E assim vão se sentindo, à medida que falam, à medida que desabafam, eles vão tendo, e nós também, porque no relato do outro, e no momento que nós nos colocamos em lugar deste, nós também reflexionamos as nossas próprias condutas, as nossas certezas, porque nós falamos, nós vamos com o tempo amontoando títulos e de alguma forma nós vamos entendendo que somos os títulos, somos aquela formação e deixamos de ver que à nossa frente ou convivendo conosco tem um ser integral, com seu passado, com suas limitações, com os seus aprendizados e lições também a nos ensinar. E aí, nós perguntamos a ele: e tu, meu irmão? Como tu pensa em realizar isso? Como tu sabes disso? Como tu sentes isso? Porque quando ouvimos, meus irmãos, os relatos, a pessoa que fala é a pessoa que sente. Se ela tem um sentimento de amargura, a sua palavra tenderá a ser mais amarga. Se ela tem o sentimento da traição, provavelmente ela traga o impulso da raiva, mesmo que momentânea, porque é o seu sistema emocional que está agindo naquele momento. Esse sistema emocional, ele é muito poderoso, porque ele sequestra a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, e nós passamos a trabalhar muito através do instinto. Porque as reflexões e as marcas que temos de um passado, muitas vezes, muito próximo, são ainda as marcas que estão no nosso psiquismo e ainda não cicatrizados. Então, a mensagem que nós temos quanto à dor, ela é real. Então, não depende muitas vezes de nós dizermos: não, eu confio e agora eu vou sublimar, eu não vou sofrer. Entendemos que o sofrimento, muitas vezes, é simplesmente o sinal daquilo que vem em socorro, dizendo: olha, tu precisa trabalhar melhor esse quesito na tua vida. Procura não ser tão desconfiada, procura não andar tanto atrás de respostas através de uma pessoa que não sabe quais são as tuas perguntas. E nestes momentos, nós vamos entendendo que esta condição de transfiguração, essas concessões de valores novos da nossa e da alma do outro, vai fazendo com que a própria espiritualidade traga
na forma mais singela, mais sutil, as respostas para as nossas questões mais íntimas. E aí nós perguntamos: que faço eu por mim e pelo outro? Ou pelos outros, que está me dando tanto prazer? Que é isso? É o reconhecimento de que nós temos tudo dado por Deus. Os nossos tesouros são empréstimos que nós temos, obtivemos como uma possibilidade de trabalharmos nesta encarnação os momentos mais felizes de toda a nossa trajetória, de todas as nossas vivências, porque nós vamos entendendo cada vez mais a maternidade, nós vamos aprendendo a administrar o nosso dia a dia, a família, o trabalho, a nossa empresa, até mesmo a nossa condição emocional. Tudo isso vem sendo trabalhado. Tudo isso vai fazendo com que nós possamos ir nos construindo e, ao mesmo tempo, desconstruindo aquilo que já não está fazendo sentido, ou para o meu psiquismo, ou para a minha parte racional mesmo. Porque hoje, através daquilo que nós já conhecemos, daquilo que a gente vem estudando, lendo, trabalhando no nosso psiquismo, nós vamos entendendo a nossa memória, as nossas respostas, os nossos sistemas, como tudo é involuntário e tudo vai dentro de um aprendizado, de um crescimento. E aí, neste aprendendo a aprender, nós vamos cada vez mais incentivar em nós e no outro aquilo que um de nós consegue equilibrar maior, de forma melhor. Meus queridos, quando nós dissemos que nós vamos muitas vezes repetindo frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, nós muitas vezes não nos damos conta que nós repetimos o que está escrito, mas nós não estamos muitas vezes identificando que sabemos o que está escrito, mas aquilo que está escrito nós não estamos colocando em prática. Então, nós não sabemos como sentimos aquilo que já aprendemos. Então, essas frases bonitas que nós vamos trabalhando no dia a dia, dando como uma realidade, é uma versão de nós próprios, mas não é nós. Nós não somos aquilo que estamos dizendo, a menos que nós experienciemos de uma forma sinestésica
onde o sentimento vai fazer com que cale lá fundo, marcando na nossa condição de vibração, de emoção, aquela diferença entre ter conhecimento e ser conhecedor. Quando, meus irmãos, nós experienciamos aquele fato, aquela questão que nós estamos falando, nós somos conhecedores. Quando nós sabemos e não passa pela experiência, nós somos pessoas informadas. Nós temos informações a respeito do conhecimento do que diz o Evangelho, mas nós não somos conhecedores, porque na falta da vivência, da experiência, nós não incorporamos, nós não adaptamos, nós não sentimos, e aí nós não criamos o hábito. O hábito do pensamento positivo não é pensar que tudo está bem. O ato do pensamento positivo é nós estarmos em plena pandemia, confiantes que tudo está na mais perfeita ordem, no âmbito divino. A Terra não está à revelia. Os planetas estão completamente coordenados. A paz divina, a paz que Jesus disse, eu vos dou a paz, não a paz do mundo. Quando nós temos vivência da caridade moral, nós vamos entender neste momento que a paz que Jesus vai nos dar é exatamente essa. Nós tendo tranquilidade em meio a tudo o que vem acontecendo. Este pensamento positivo, ele não nos põe parados, apáticos. Não, ele faz o contrário. Ele nos põe em movimento. Ele nos põe a sermos mais criativos, a termos mais memórias, buscando no nosso íntimo aquilo que vai fazer com que represente no momento a força. Então, essa consciência, ela é uma fonte inesgotável de experiências realizadas por nós e vividas, mas mais do que isso, ela vem trazendo soluções para aquilo que nós precisamos neste momento. E é quando nós paramos e nos devotamos, nos colocamos em prece, olhando a natureza na sua grandiosidade, olhando uma chuva caindo, um sol raiando, um mar com suas ondas e aquele ondular do vai e do volta. Nas montanhas, tudo segue da mesma forma, impecavelmente equilibrado. E é com essa caridade divina, é com essas virtudes que nós dizemos que o sistema contábil do universo, ele está sendo levado em conta do equilíbrio. Se nós pensarmos em realizar com afinco, com certeza, com confiança, através da prece e da confiança,
nós vamos irradiando, e essa vibração nossa, como encarnados, de forma eletromagnética, vai minando, vai permeando toda a questão vibracional do nosso próprio planeta. A exemplo que nós sabemos, como do Evangelho no Lar. Quando realizamos o Evangelho no Lar, nós, através de nossas preces, nós organizamos tudo aquilo de que vai nos dar segurança, bem-estar e proteção. Então, esta caridade divina, vem sendo trazida, como nesse capítulo do livro da Esperança, nas sendas do mundo, é exatamente isso. Quando nós não podemos fazer o bem de uma forma, nós não somos impedidos de fazê-lo de outra. Nos cabe, através do bom pensamento, da boa reflexão, do ouvir, do saber ouvir, perguntar através dos nossos mecanismos eletrônicos, perguntando como aquela pessoa está, perguntando através de um telefonema se está tudo bem para outrem, e ouvir a pessoa falar, e trazendo uma mensagem de otimismo, concordando com ela, deixando que a pessoa desabafe, dizendo primeiro da sua agonia, da sua tristeza, da sua, às vezes, falta de fé, da sua condição de desespero, porque nem todos estamos no mesmo patamar evolutivo. Há pessoas que têm muitos medos, nós também os temos, mas nós já temos mais instrumentos, nós já temos mais mecanismos de ação para termos o entendimento, até porque sabemos que não existe a morte, que nós somos espíritos eternos e que nós vamos trabalhando de encarnação em encarnação, nós vamos evoluindo. E se estamos nesse tempo de hoje, com certeza é por grande merecimento, porque a todos está sendo dado a oportunidade do crescimento, da paz, do envolvimento familiar, do repensar e identificar o quão bom é podermos trabalhar com a nossa família, com os nossos filhos, com todos aqueles a quem amamos. Por isso, queridos irmãos, hoje nós temos, através desse livro, o livro da Esperança, muitos títulos que são importantes para nossas reflexões diárias. Nós temos a presença do Cristo na construção do futuro. Nós temos perante o mundo, no reino em construção, e nós somos os construtores desse reino. O remédio justo, o louvor da alegria, a importância da alegria para que nós possamos nos renovar, para que nosso campo celular entenda que está tudo bem e que nós somos felizes sim, cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, do nosso corpo e também da nossa alma e, por conseguinte, nossos irmãos. Assim, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a nossos anjos guardiões, aos nossos amigos simpáticos, aqueles que de alguma forma zelam por nós na espiritualidade, chulhando cada vez mais que a gente consiga, que saiamos daqui com sucesso, tendo realizado toda esta trajetória
com equilíbrio, com lucidez, e que sejamos, ao ingressarmos num futuro longe, com a graça de Deus, quando nós retornarmos à espiritualidade, que sejamos recebidos com muita alegria, com muito carinho. Queridos irmãos, elevemos nosso pensamento a Jesus neste momento, lembrando que caridade moral é aquela que nós damos de nós. O resto é empréstimo. Não nos cabe e não somos donos. Mas aquilo que é nosso, é nosso, é nossa riqueza. E é isso que vamos levar. Por isso, nós dizemos: Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade. No esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. O artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade, sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhes esposam as instruções de conformidade com os ensinos de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas somente possuímos aquilo que damos. Muita luz a todos, que assim seja.